Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é a resolução de problemas de porcentagem utilizando equações. Equações do primeiro grau, no caso, né? Então aqui, ó, como primeiro exemplo, eu coloquei uma conta de restaurante incluindo os 10% de serviço ficou em R$ 143. Qual o valor da conta sem a taxa de serviço? Então, assim, pessoal, tentei colocar várias maneiras de resolver a porcentagem, porque ela pode ser resolvida por regra de 3, pode ser resolvida por fração, por decimal, tá? Então, eu tentei colocar um modelinho de cada aí para vocês. Esse primeiro eu resolvi da seguinte maneira. A conta, né, que eu desconheço, eu chamo de X. Eu não sei o valor da conta, eu chamo de X. Eu sei que eu paguei o valor da conta mais os 10% da taxa de serviço. 10%, 10 sobre 100, tá? Então, X mais 10% de X igual a 143. Esses 10% eu resolvi escrever na forma de número decimal. Essa é uma das formas de resolver, tá? Poderia ter achado MMC, 100 dos dois lados, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mas aqui eu achei mais fácil escrever da seguinte maneira. X mais 0,1x igual a 143. Então, eu vou ter, aqui é 1, né, onde não tem o coeficiente, então a soma dá 1,1x igual a 143. Passo 1,1 dividindo, e aí eu vou ter R$ 130. Ou seja, o valor da conta sem a taxa de serviço é R$ 130. Um outro exemplo, esse segundo exemplo aqui eu resolvi fazer por regra de 3, que é uma outra maneira da gente resolver problemas de porcentagem. E até porque quando a gente vai resolver a regrinha de 3, aparece o x aqui e a gente acaba resolvendo uma equação no primeiro grau. Então, meu segundo exemplo diz o seguinte: João comprou uma TV e resolveu pagar a prazo, pois não podia pagar à vista. Sabendo que o valor à vista é de R$ 1.500 e que o valor total a prazo é 15% maior que o valor à vista, responda: quanto o João vai pagar no total? Então, sempre, né? Sempre não, mas de maneira geral, quando a gente compra alguma coisa a prazo, a gente paga mais, tá? Alguma porcentagem a mais. A porcentagem ela é usada tanto, né, quando a gente vai pagar mais, quando a gente vai pagar algum juro, quanto em desconto também. A diferença é que se for um juro, eu vou somar lá com o meu total. E se for um desconto, eu vou subtrair. Então, no caso aqui, eu montei uma regrinha de 3. Poderia ter resolvido igual eu resolvi o anterior, mas aqui eu achei mais fácil fazer uma regrinha de 3. Eu tenho que o valor da televisão é R$ 1.500. Esse é o meu 100%. 100% é o todo, é o total. Ele representa o inteiro. Então, o valor da minha televisão é R$ 1.500. Certo? 100%, R$ 1.500. Eu quero saber quanto que é esses 15% que eu tenho que pagar a mais. Então, eu vou chamar de X, certo? 1.500, 100%, X, 15%. Não importa se eu coloquei a porcentagem de K ou de K, mas tem que obedecer o seguinte, na mesma coluna porcentagem, na mesma coluna dinheiro. Então, multiplicando em cruz aqui, ó, eu tenho 100x igual a 1.500 vezes 15, 100x igual a 22.500. Esse 100 que está multiplicando passa dividindo, aqui simplesmente dava para cortar dois zeros, né? E aí fica 225. Esses R$ 225 é o que eu vou pagar de juro, tá? Então, como é juro, como é um acréscimo em cima do que eu pagaria à vista, eu tenho que somar aqui, né? Os R$ 1.500, que é o valor à vista, mais os R$ 225, que é o acréscimo, e aí eu vou pagar um total de 1.700. Eu não, né? O João vai pagar R$ 1.725 por essa TV. Aqui mais um exemplo, também um pouquinho diferente. Aqui poderia ter feito por regrinha de 3, mas eu resolvi fazer assim, equacionar mesmo, tanto faz. Se algo está por R$ 7 e está com 80% de desconto, qual é o preço original? Poderia ter feito uma regrinha de 3. R$ 7, tantos por cento, X, 100%. Dá certo também. O que eu fiz aqui, ó? Pensa comigo, se algo está por R$ 7 e está com 80% de desconto, esses R$ 7 que eu paguei foi depois do desconto, tá?
Uma coisa, qualquer produto, o valor total dele é 100%. Então, se eu tive um desconto de 80%, eu paguei apenas 20% por ele, certo? Ou seja, esses R$7 equivalem somente a 20% do valor do produto. Se eu fosse montar uma regra de 3, o que eu escreveria? R$7, 20%, X, 100%, que é o que eu quero saber. Dá para resolver assim. Outra maneira de resolver é usando aquela ideia do D, né? Então, eu tenho que 20% de X é igual a 7. E o D a gente sempre transforma em multiplicação. Foi o que eu fiz aqui, ó. 20 sobre 100, né? 20% de X. 20 sobre 100 vezes X igual a 7. Posso resolver o meu problema dessa maneira, ou eu poderia fazer igual eu fiz lá naquele primeiro exemplo, escrever o 20% como 0,2, tá? Mas eu queria mostrar de todas as maneiras para vocês. Então, nesse caso, eu vou deixar em fração. Aí ficou 20x sobre 100, o 7, como ele não tem denominador, eu coloquei 1, e aí a gente vai multiplicar em cruz. 20x vezes 1, 20x. 100 vezes 7, 700. Esse 20 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vou cortar um zero aqui, 70 dividido por 2 é igual a R$35. Esse era o preço original do produto, antes de eu receber 80% de desconto. Certo, pessoal? Então, lembra desse detalhe. Se eu tive 80% de desconto, significa que eu paguei apenas 20% do valor do produto. Vamos para mais um exemplo. Esse daqui eu também fiz ele como regrinha de 3. Que eu acho, particularmente, que é a maneira mais fácil de resolver problemas de porcentagem, por regra de 3. Luiz comprou uma casa, dando 20% do preço do total do imóvel como entrada, o que representou o valor de R$44 mil. Qual é o valor total da casa? Então, ó, cada exemplo tem uma particularidade diferente. Nesse exemplo, ele está falando o quê? Que os 20% que ele pagou pela casa de entrada representam 44 mil. Mas quanto que vale a casa? Qual é o valor do preço da casa? Qual é o valor da casa? Total. Total, 100%. Tá? Então, a regrinha de 3 ela é bem mais simples que as outras maneiras. Basta eu colocar 20% igual a 44 mil, 100%, que é o que eu quero saber, é X. E aí eu vou multiplicar em cruz. Presta atenção, pessoal, na pergunta. Quando ele fala qual é o valor total da casa, eu quero 100%. Se ele simplesmente perguntasse quanto que falta para eu pagar pela casa, aí no caso eu estaria procurando 80%, tá? Multiplicando em cruz aqui, então eu tenho 20x igual a 44 mil vezes 100, 20x igual a 4 milhões e 400 mil. Esse 20 passa dividindo, corta um zero aqui, tá? Divide por 2, vai sobrar 220 mil. Ou seja, o valor total da casa, o 100% da casa é 220 mil reais. Se vocês fizerem 20% de 220 mil reais, vocês vão ver que vai dar esse 44 mil que ele pagou aí de entrada. Outro exemplo. Aqui eu tenho duas porcentagens para calcular. A Adriana tem R$60. 40% dessa quantia corresponde a 30% do que sua irmã tem. Quantos reais tem a irmã de Adriana? Então, aqui eu tenho que resolver esse exercício em duas etapas. A primeira, eu preciso saber quanto que é os 40% desses R$60. Depois que eu vou ver quanto que a irmã da Adriana possui, tá? Então, eu poderia fazer por regra de 3. A Adriana tem R$60, R$60 é 100%. 40% é X, tá? Mas aí eu preferi fazer dessa maneira aqui. 40% de 60, 40 sobre 100. Lembrando que eu poderia ter escrito 0,4, tá? Vezes 60, então multiplica por 40, divide por 100. Dá 2.400 dividido por 100, que dá R$24. Tá? Então, a Adriana tem R$60. 40% dessa quantia é R$24. Esses 40% correspondem a 30% do que a irmã da Adriana tem.
Ou seja, esses R$24 que eu acabei de encontrar aqui, eles representam 30% do dinheiro da irmã da Adriana. Agora eu vou fazer uma regrinha de 3. Se R$24 é 30%, quantos reais é o 100%, que no caso é o que a irmã da Adriana possui? Multiplicando em cruz, então eu tenho 30x igual a 24 vezes 100, que dá 2.400. Esse 30 passa dividindo, corta um 0, 240 dividido por 3, dá os R$80 que a irmã da Adriana possui. Bom, aqui nesse exemplo eu quis colocar um gráfico, porque em exercícios de porcentagem aparece muito infográfico, tá? O que é um infográfico? Alguma informação aí em forma de gráfico. Esse daqui é o gráfico de pizza. Mas poderia ser um gráfico de barras, poderia ser um gráfico de setores, ou poderia ser até uma nota aí de revista, de jornal aí, com algumas informações, algumas porcentagens e tal. E aí eu coloquei esse gráfico de pizza, gráfico de setores, a gente também chama ele de gráfico de pizza, para poder resolver esse exercício. Então assim, ó, uma escola realizou uma pesquisa com seus 400 alunos sobre a preferência por modalidades esportivas. Os resultados obtidos foram representados no gráfico. Então, como que a gente lê esse gráfico? Ele está todo colorido. Então, aqui, ó, essa parte verde, eu vou olhar aqui na minha legenda. Eu já sei que é futebol, ou seja, daqui eu tiro que 40% dos alunos da escola preferem futebol. O vôlei é esse roxinho, esse lilás aqui, bem clarinho, tá? 30% preferem vôlei. O basquete, pela legenda, é o vermelho. Então, eu já sei que 15% preferem basquete. Essa cor bem clarinha aqui, sei lá, um azul clarinho, acho que parece um azul claro. Natação, 10% preferem natação. E esse amarelinho aqui, 5%, outros esportes. Qualquer outro esporte que não esteja aqui na minha legenda, né? Na minha tabela aqui. Ou seja, completei a volta aqui do gráfico do setor, de setores, tem que dar 100%. Ó. Se eu somar 40 com 30, 70, com 15, 85, com 10, 95, com 5, 100%, certo? E quando eu fizer os meus cálculos e somar todos eles, tem que resultar aí nos 400 alunos. Se eu quiser saber quantos alunos gostam de cada modalidade, basta eu calcular a porcentagem. Então, aqui, ó, começando pelo futebol, 40% de 400. Posso fazer regrinha de 3? 400, 100%, 40% x? Posso. Ou simplesmente posso multiplicar aqui por 0,4, porque 40% escrita decimal dele é 0,4, né? 0,40. Poderia escrever 40 sobre 100 vezes 400, multiplicar por 40 e dividir por 100. São várias formas de resolver a mesma coisa, tá? E aí a gente resultou aqui, 160 alunos preferem futebol. Vôlei, 30% de 400, então 0,3 vezes 400, 120 alunos preferem vôlei. Basquete, 15% de 400, tá? 15%, 15 sobre 100, 0,15 vezes 400, 60 alunos preferem basquete. 10% de 400, 10 sobre 100, vezes 400, era só multiplicar por 10, dividir por 100, ou simplesmente multiplicar por 0,1, tá? Multiplicar por 0,1 é como se a gente cortasse um zero aqui, ou seja, 40%, 40 alunos preferem natação. E outros esportes aqui, né, é o que resta aí, 5% de 400, né, 5 sobre 100, ou 0,05 vezes 400, que resulta aí em 20 alunos. Ó, tem algumas coisas que vocês podem observar aqui. Por exemplo, 10% deu 40. 5% eu não precisaria nem fazer a conta. Como 5% é metade de 10%, a minha resposta tem que ser metade de 40, que foi o que aconteceu aqui, ó. Deu 20. Mesma coisa entre o vôlei e o basquete. Se 30% deu 120, 15% com certeza tem que dar 60. Ó, vamos somar aqui para ver se a gente não esqueceu de ninguém. 160 mais 120, 280. Com 60, 340. Com 40, 380. E mais 20, os 400 alunos completou
o meu 100% aí das preferências por modalidades esportivas. Pessoal, por hoje é só. Não esqueçam de fazer as atividades propostas no site da educação e até a próxima aula.